Vamos continuar então nossos estudos. Essa é mais uma das operações básicas que nós estamos estudando agora. Radiciação. Eu coloquei aqui um exemplo com o nome dos termos, né, para a gente guardar esse palavreado que a gente precisa ter em mente, né, porque ajuda a gente a fazer a interpretação dos exercícios. Eu tenho aqui uma raiz, a gente chama essa de raiz quadrada, quando o índice, o número que vai aqui, a gente não escreve, não costuma escrever, mas quando a gente não escreve esse número é o número 2, tá? Para facilitar os nossos cálculos, a gente pode colocar ele aqui, só para a gente saber. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. O 2 é o índice, que não é usado escrever. O 5 é a raiz. O 25 que a gente estava calculando é o radicando. E esse símbolo da raiz é o radical. Existem raízes que são raízes quadradas e também raízes com outros índices, tá? Coloquei aqui agora para vocês verem a linguagem matemática, né? A regra, o que é radiciação? Aqui já apareceu as letras. As letras querem dizer qualquer número, né? Que pode estar aqui na base, como 25, como um fracionário também. O índice, né? O índice 2, deixa eu tirar esse índice daqui, né? Porque raiz quadrada não tem o índice, tá? A gente sabe que é o 2. Então aqui um número, né? Que é o 2, o 3, o 4, então raiz quadrada, raiz quarta, raiz terceira. E a resposta é B. Esse B, o que é isso? É um número que elevado a esse expoente vai dar o radicando, tá? Então ele vem da potência. A radiciação é o inverso da potenciação. Temos aqui agora um outro exemplo. Raiz cúbica de 8. A resposta é 2. Por que que é 2? Porque 2 elevado à terceira potência, né? 2 ao cubo, a gente calcula 2 vezes 2 vezes 2, 8. Aqui 2, 3 vezes, né? O 3. Então 8 é 3 ao cubo. Então é a mesma coisa da gente fazer assim, ó. Troquei o 8 por 2 ao cubo, está elevado, está no índice 3, e a gente pode simplificar o índice com o expoente, e a resposta é 2. Esse comecinho, essas noções básicas, nomes dos termos, deu para vocês entenderem direitinho? Vamos passar então para as propriedades, tá? As propriedades da radiciação, para que facilite os nossos cálculos depois. Aí, muito bem. Vamos então continuar aqui o nosso estudo de radiciação, né? Coloquei aqui no quadro algumas raízes, raízes quadradas e raízes com outros índices para que a gente possa entender melhor. A raiz quadrada é a raiz dos números que são quadrados perfeitos. O que é isso? O que a gente chama de números quadrados perfeitos? Os números quadrados perfeitos são as respostas do ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado, 16, 5 ao quadrado, é 5 vezes 5, 25. Esses números que eu falei que são respostas, são os números que possuem raiz quadrada. Por isso a gente faz, né? São quadrados. Então, olha lá, 81. Qual que é a resposta da raiz quadrada de 81? A resposta é 9. A gente já sabe até de cor isso, já guardou, porque isso é fácil. Mas a explicação, por quê? Porque 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que dá 81. Então, a raiz quadrada de 81 é 9. A raiz quadrada de 100 é o número que ao quadrado dá 100. Então, é 10. A raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 ao quadrado dá 36. A raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, que é 4. A raiz quadrada de 121 é o número que vezes ele mesmo dá 121. Então é 11. 11 vezes 11, 121. Tá certo? Todos os números que vezes ele mesmo, 12 vezes 12, 13 vezes 13, 14 vezes 14, a resposta é um número quadrado perfeito. Ele tem raiz quadrada. Tá certo? Este 144 é um número quadrado perfeito. Ele tem raiz quadrada. Se eu quiser a raiz quadrada dele, mas não sei de cor, então a gente pode fatorar, tá? Para descobrir qual é a raiz quadrada de qualquer número, se ele tem, se ele não tem. Os números quadrados perfeitos vai dar expoente par. Vocês vão dar uma olhadinha aqui, olha aqui comigo, ó. Se eu fatorar
Fatorar é dividir pelos números primos. Vou dividir por 2. A resposta exata é 72. Dividido por 2 é 36. Dividido por 2 é 18. Dividido por 2 é 9. 9 não divide por 2, divide por 3. É 3. E dividido por 3 dá 1. Acabei aqui a fatoração. Quando chega no 1, repara que aqui são só fatores primos, números primos. Qual é a resposta dessa fatoração? Eu tenho o 2, 4 vezes, e eu tenho 3 2 vezes. Foi isso que eu falei. Os números quadrados perfeitos, os expoentes são pares. Então, como eu faço essa raiz quadrada? Eu poderia fazer assim, a raiz quadrada de 144 é a mesma coisa de 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado. Olha que aqui, deu 4. Lembra das propriedades da potência? Potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Se somar, vai dar 4. Então, não estou modificando. E 3 ao quadrado. Isso aqui é 144. Eu corto esse 2 com o 2 do índice. Simplifico. Tudo que eu conseguir simplificar com 2 do índice, sai da raiz. Fica sem raiz. Então, ficou 2 vezes 2 vezes 3. Sem raiz. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Qual é a raiz quadrada de 144? É 12. 12 é a raiz quadrada de 144. Como que nós descobrimos? Fatorando. Tá certo? Então, um outro número maior, para você saber se tem raiz quadrada, você vai fatorar. Vamos ver aqui agora como que a gente calcula raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta e assim por diante. A gente vai ter que fatorar para descobrir o expoente que vai simplificar com a raiz. 27. 27 é um número que não divide por 2, que é o primeiro primo, porque ele não é par, ele começa no 3. 27 por 3 é 9, por 3 é 3 e por 3 é 1. Então, 27 é a mesma coisa de 3 à terceira. 3 à terceira, cortando 3 com o índice, a resposta da raiz quadrada é 3. Falei errado. A resposta da raiz cúbica de 27 é 3. Desculpa, tá? Porque eu estava falando ali da raiz quadrada. É 3. Agora nós vamos fazer a raiz quarta de 16. Vou fatorar o 16, é raiz quarta, não é raiz quadrada, tá? Por 2, porque ela é um número par. Dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então 16 é a mesma coisa de 2 à quarta. Eu estava tentando achar um expoente igual para simplificar. Vou trocar o 16 por 2 à quarta. No índice 4, eu corto, simplifico, a resposta da raiz quarta de 16 é 2. Beleza? Mesma coisa vamos fazer com 32. Só que agora eu quero uma raiz quinta. Então eu preciso descobrir se existe algum número que elevado a 5 vai ser 32. Então eu coloquei aqui para fatorar 2. 32 dividido por 2 é 16. Só continuar igual ali. Por 2, né? Que nós já fizemos ali. Então a gente já sabe a resposta. Cheguei no 1. 1, 2, 3, 4, 5. 2 à quinta. 32 é 2 à quinta. Eu vou trocar o 32 por 2 à quinta dentro da raiz. No índice 5. Tá dando para ver? Simplifica e a resposta também é 2. Então, algumas raízes aí que deu a resposta 2, né? Raiz quinta de 32, 2. Raiz quarta de 16, também foi 2. Raiz cúbica de 27, foi 3. Certo até aqui, pessoal? Tá difícil? Não, né? Até agora tá fácil. Agora sim nós vamos passar para outra parte, que são as propriedades, que elas vão facilitar os nossos cálculos quando a gente tiver com uma expressão maior. Então a gente usa as propriedades como usamos aqui, né? Que eu falei para vocês, olha lá, troquei 2 à quarta por 2 elevado a 2 elevado a 2, né? Pela multiplicação de potências de mesma base. Vamos voltar aqui para as propriedades. Dá uma olhadinha aqui. Elas estão aqui na linguagem matemática. Não vamos assustar, não. Primeira propriedade. Tá vendo aqui?
uma raiz que o expoente é o mesmo do índice. Então a gente pode simplificar e aí a resposta é o A, o número que tiver aqui. Tá certo? Era o mesmo expoente, o mesmo índice. Agora eu tenho uma outra raiz que está com o expoente A e o índice é N. Eu posso multiplicar por M, um outro número, ó. Mas se eu multiplicar o expoente, eu multiplico o índice. Mesma coisa aqui, eu posso dividir por um número M, mas aí também eu vou dividir o índice pelo número M, pelo mesmo número. Eram números diferentes, né? O que eu faço no expoente, multipliquei, dividi, eu faço no índice. Olhando do lado de cá, eu tenho uma raiz multiplicando, né? Dois números diferentes sendo multiplicados dentro da raiz. Eu posso separá-los, né? É a mesma coisa. É uma propriedade, é para facilitar o nosso cálculo. Se fosse a raiz de 18, poderia ficar a raiz de 6 vezes a raiz de 3. Aqui eu tenho uma raiz dividindo, né? Uma raiz de uma fração. Eu posso colocar a raiz de um número com a raiz de outro número. Tá certo? Vem aqui também, né? Aqui eu tenho uma potência de uma raiz. Como a gente vai fazer isso? Olha, o índice 3, aqui tem um número, um expoente diferente e um outro expoente. Aqui, ó, é potência de potência, lembra? Então eu vou multiplicar, ó, a base, né, pelo x, pelo número que estiver aqui fora. Tá certo? Então essas aqui são as propriedades da radiciação. Tá fácil? Tá difícil? Muito difícil? É matemática, né? A gente precisa praticar. Vou passar uns exemplos com números que dá pra gente poder entender melhor. Tá bom? Só um minutinho. E aí, pessoal? Dá uma olhadinha ali no 4. Duas propriedades aqui no cantinho, que nós vamos fazer os cálculos trocando por números. Dá uma olhada, olha. Tá vendo essa operação? Se tivesse essa operação para você resolver. Se eu te falasse, se tivesse escrito lá no livro de respostas, que essa resposta aqui dá 16, você acredita? Adianta colocar aqui, às vezes os alunos fazem isso, pega a resposta no final do livro, põe aqui para a professora, dá 16. Mas como? Como que dá 16? Tem que mostrar que dá 16. Vamos aplicar a propriedade, vou mostrar para vocês, tá bom? Esse aqui é a mesma coisa desse, olha lá, ó. O 4 é o A, o 2 é o M, o 3 está ali e o X é o 3 de novo. Tem outro 3 aqui, elevado a 3. É uma raiz cúbica de 4 ao quadrado elevado à terceira potência. O que fala na propriedade para a gente fazer? Multiplica o expoente pelo outro expoente. Olha lá, os dois expoentes vão ser multiplicados. O índice fica do mesmo jeito. Então eu vou fazer isso. 4 é 2 vezes 3, ó. Então vai dar 6 aqui. 2 vezes 3, olha lá, olhei ali. Tá certo? Dei uma copiadinha ali. Ó, então deu raiz cúbica de 4 à sexta. Nós aprendemos nas potências que quando tem a mesma base, ó, tá vendo essa aqui? A mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então, ao contrário, tô voltando. Tem duas bases igual, ó, tô repartindo em pedaços, né? Pus o 4 aqui é a mesma coisa, mas conserva a base e soma os expoentes. Então, no expoente somado, eu posso fazer isso, que vai dar a mesma coisa. Aí, eu coloco na raiz cúbica que ele estava e posso simplificar os expoentes. Esse 3 eu simplifico com esse 3, né? Esse 4 vai sair da raiz. E esse aqui também eu posso ser simplificado com o mesmo índice da raiz, que ele também está na raiz. Tá certo? Olha lá, simplifiquei. O que ficou? 4 vezes 4. Portanto, 16. Agora sim, tá? Se você for capaz de falar isso, né? Que a resposta é 16, eu posso fazer direto. Posso fazer direto? Não, vamos escrever o nosso raciocínio. Porque a gente aprende raciocinando, achando o nosso erro, corrigindo. Se a gente só coloca lá que deu 16, a gente não sabe achar como que foi feito. Daqui a uns dias eu quero olhar os meus estudos e eu não sei. Tá certo? Agora eu vou fazer uma para vocês, ó. Raiz de raiz. 2 elevado a 8 na raiz quadrada, né? E na raiz quarta. Aqui pelas propriedades que explicam pra gente, que é uma colinha pra gente fazer, né? Alguém observou as regularidades e fez uma regra. A regra vem de regularidade, né? Algum matemático, alguém que estava lá com tempo de pensar, né? E facilitou pra gente os cálculos. Então, olha aqui. É só multiplicar os dois índices. Tá certo? Multiplica os dois índices, o resto eu mantenho. Então eu vou multiplicar os dois índices.
Então vai ficar 2 à oitava na raiz 8. 4 vezes 2, 8. No comecinho dessa aula de hoje eu falei para vocês, estava escrito lá, volta lá. Quando tiver um índice e o expoente igual, eu posso simplificar. Se eu simplifiquei, sai da raiz. Resposta 2. E aí, gente, esses cálculos de radiciação? É um pouquinho complicado, um pouquinho, mas porque a gente está começando, tá? Matemática é prática. Pega lá os exercícios que eu vou deixar para vocês fazerem, para vocês praticarem. É lógico que no começo a gente erra um pouquinho, mas a gente tem que persistir, tá? Vamos persistir, vamos calcular até a gente acertar todos. Aí a gente tá bom, aí a gente pode passar para frente, tá? Volte sempre para não esquecer. Tchau, até breve, até o próximo tema das nossas aulas do grupo de estudo. Fiquem com Deus.